Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Hannah, eu tenho 15 anos e estou aqui a pedido da professora Luciana para conversar com vocês. Hoje, basicamente, eu vou contar nesse vídeo, na verdade. Eu vou ler uma fábula para vocês e vou falar da minha experiência como leitora e como os meus professores e a minha família, os meus amigos me ajudam com isso. Então espero que vocês gostem. Já que vocês estão aqui no meu canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, que vai me ajudar demais. E seguir o meu Instagram, que vai estar aparecendo aí na tela, que é o Imagination Freedom Off. Então, sou muito agradecida por isso, se vocês fizerem todas essas coisas que eu pedi. E chega de enrolação e vamos começar o vídeo. A Raposa e as Uvas. Então agora eu vou ler a fábula pra vocês já viram a introdução aí. Então estou aqui com meu caderninho, então se eu falar alguma besteira, vocês já estão vendo aí. Então vamos lá. Uma raposa morta de fome viu ao passar penduradas nas grades de uma viçosa videira alguns cachos de uvas negras e maduras. Ela então usou de todos os seus dotes e artifícios para pegá-las, mas como estavam fora do seu alcance, acabou se cansando em vão e nada conseguiu. Por fim, deu meia volta e foi embora, e consolando-se a si mesma, meio desapontada, disse: olhando com mais atenção, percebo agora que as uvas estavam todas estragadas e não maduras como imaginei a princípio. A moral da história: quem desdenha quer comprar. O que vocês entendem nessa fábula? O que eu entendo assim: quem nunca já... Na verdade, estou assim bugada, gente, então desculpa. Mas eu pergunto pra vocês, alguma vez já aconteceu isso com vocês? Não se importa com o barulho, tá, gente? Porque eu tô gravando na parte de baixo da minha casa e as pessoas estão falando, então tem um pouquinho de barulho. Mas ok. Deixa eu fechar aqui a janela, então. Já aconteceu isso com vocês? Tipo, uma coisa muito cara, tipo um biscoito, um brinquedo, que vocês queriam muito, estava muito caro, e aí você não poderia comprar e você desdenhou daquela coisa, se desdenhou daquele seu objetivo, que tipo, minha prova eu quero tirar um 10, mas daí você não acaba não tirando um 10, você acaba tirando um 6, sei lá. E acontece que vocês falam, mas a prova não era tão assim, não era tão bobo, e acaba se conformando com isso e desdenhando daquilo que vocês estavam com altas expectativas. Se isso já nunca aconteceu com vocês, pergunta aos seus responsáveis ou aos seus professores para ver se já aconteceu isso com vocês. Já aconteceu várias coisas comigo, como prova, como um livro. E sabe quando você quer tanto aquela coisa, mas você não consegue? É isso que essa fábula quer, essa moral dessa fábula quer nos ensinar. Que por mais os objetivos que a gente acaba às vezes desdenhando de uma coisa que a gente queria muito. Então, muitas pessoas desdenham de uma prova, porque a prova não estava tanto isso, porque não tirou um 10. Ou não tirou a nota que ela queria, pelo menos o seu máximo. E é isso, gente. É essa a moral da história. Então, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa fábula que eu e a professora Luciana separamos para vocês. Então, gente, agora, depois de ter lido a fábula para vocês, eu decidi falar sobre a minha experiência como leitora. Então, para começar, a minha experiência como leitora, eu devo falar que eu sempre gostei de ler, eu sempre tive aquela curiosidade avançada pelos livros. Então, eu pegava livros emprestados nas bibliotecas das minhas escolas, eu sempre tive isso, mas não tinha o hábito de ler continuamente. Então, não tinha o hábito de ler em uma semana, um mês ou um dia, talvez, sim. Eu não tinha esse hábito. E eu tomei esse hábito depois de 2019 e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Os livros me ajudaram demais em tudo que eu posso falar. Os livros me ajudaram, eles me ajudaram muito com redações, em provas de português, que eu não sou tão boa, eles me ajudaram. E os livros também contêm, qualquer história de ficção às vezes contém um pouquinho da história que a gente conhece, a história do planeta, a história do mundo. Gente, eu tô bugada, tá, gente? Desculpa. Algumas histórias que passaram. Então, tem livros reais que eu li e fiquei maravilhosamente contente por ter lido eles. Tem livros clássicos que eu li, como
Anne de Green Gables, que vai estar aqui nas indicações dos livros que eu indico para vocês lerem. E eu conheci uma parte que eu não conhecia, eu conheci coisas que eu fiquei extremamente bugada, que eu fiquei tipo, gente, não tem isso, não, eles escreviam com lousa, gente, só pra explicar, gente, eles não tinham caderno, não tinham celular para tirar foto do quadro, tinham lousas. E é muito impressionante isso, enquanto a gente vive várias histórias, vive a vida de várias pessoas. Então, agora, pela minha experiência de leitura, eu comecei basicamente o meu hábito de ler ano passado e foi com Harry Potter. Eu peguei o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban porque é o meu favorito. E o Harry Potter, gente, é uma aquisição do meu irmão, ele ganhou de presente e ele super me indicou os livros de Harry Potter. E estou aqui para contar que eu sou apaixonada pela saga, pelos filmes e amo demais, assim, só tenho amores pra falar desse livro, que eu super indico pra vocês lerem, é super pra idade de vocês. A história do Harry é de um menino bruxo e ele não sabe quase nada da sua identidade, ele não sabe dos pais dele, é um menino órfão, então ele foi criado pelos tios dele e ele nunca viveu assim amor na casa dos tios deles. O primo, eles instigavam, o primo dele batia nele, os tios deixavam às vezes ele trancado num armário debaixo da escada. Esse era o quarto dele. E foi depois de Harry Potter, depois de 11 anos que ele foi descobrir, gente, que eu sou bugado, tá, gente, desculpa, mas foi depois de 11 anos que ele foi descobrir a sua verdadeira identidade, que ele era um menino bruxo. E aí ele vai pra essa escola, que é Hogwarts, um lugar que não existe, mas que a gente conhece pelos livros de Harry Potter, e ele conhece os seus melhores amigos, a Hermione, ou Hermione Granger, e o Ron Weasley. E vai ter várias descobertas de Harry Potter, vai ter várias aventuras e eu super indico a vocês lerem Harry Potter. Então foi por ele que eu voltei a ler, que eu fiquei com o meu hábito de ler e foi muito importante pra mim. A leitura de Harry Potter para conhecer vários mundos, várias coisas novas e é super legal e eu tenho muita gratidão por ter começado a ler Harry Potter. E muita gratidão de ter voltado a ler dessas minhas experiências. Mudei o cenário aqui pra vocês, como eu falei, lá embaixo estava com muito barulho e aí eu decidi vir pro meu quarto para gravar pra vocês essa outra parte que é pra eu falar como os meus professores, a minha família e os meus amigos me ajudam com a minha vida de leitura, com a minha vida literária. Então, começando com a minha família. Minha família, gente, me ajuda fazendo as aquisições dos livros, me ajudando a comprar. Ajudando não. Meus pais compram os livros pra mim, meu irmão mais velho. E é sempre bom isso, porque aí eu tenho vários livros para poder falar no meu engenho literário e comentar mais sobre eles com vocês. Então, é super legal isso. E os meus amigos me ajudam sempre. Eu tenho umas 3 amigas leitoras na escola. E depois que eu criei o IG, eu tive mais oportunidades de ter pessoas que leem para falar comigo, mas principalmente quando são amigos que você conhece desde a sua infância, que você conhece tipo de escolas passadas, é muito bom. Então eu, com essas minhas amigas e tal, a gente indica livros um para outro. Um livro que eu gosto muito foi uma amiga que me indicou e é sempre essa troca. E quando eu não gosto de uma, a outra tem uma opinião diferente, mas é sempre a gente indicando livros para cada um. E isso é muito bom ter um amigo leitor. Então fala para seus amigos aí como ler é bom. Você que já lê, você que quer ler, é tão bom, gente, ler. E é tão bom ter amigos que lê, que você pode conversar sobre aquilo que você gosta. E é perfeito. E como os professores me ajudaram nessa questão literária, é que os professores fazem parte das nossas vidas. Então, desde os seus 4, talvez, anos, ou até, se você fizer uma faculdade, até os seus 20 e poucos anos, dependendo de quantos anos é a sua faculdade, você vai ter professores na sua vida. Então, eu me lembro, quando eu ainda era da Lopes Trovão, a professora Luciana, ela fazia em um dia da semana, que ela era professora na minha época, como se eu fosse muito velha. Ela era professora da sala de leitura, não sei se agora continua, mas
a gente lia, pegava livros emprestados, trazia pra casa, lia os livros, pedia pra família ler. Eu acho que eu já aprendi a ler, eu estava no 3º ano. E eu lia e a gente passava as informações pros outros amigos, indicando aquele livro. Se você falou que é legal, e era uma roda. Então, ai gente, eu tô toda confusa, deve estar confundindo vocês. Mas ok, deixa eu explicar o começo novamente. A professora Luciana, quando eu estudei na Lopes Trovão, ela era professora de sala de leitura. Então, teve várias vezes, na verdade, a professora, em um dia da semana, gente, tô bugada aqui, desculpa que eu estou nervosa. A professora fazia meio que uma roda de leitura. E a gente indicava os livros pros nossos amiguinhos, o que a gente lia, a gente passava pra eles, que a gente lia os livros da biblioteca da escola, da sala de leitura, obviamente. E ela lia um conto pra gente e a gente acabava falando pros nossos amigos o que a gente tinha achado. Ela falava da sua opinião sobre aquilo e era muito legal. E agora na minha atual escola, que é a Sérgio Buarque, a gente tem a mesma coisa. Tem uma professora da sala de leitura e tem uma professora de história que também me deu alguns livros esse ano. E é muito legal, assim. Na verdade, eu ganhei um sorteio. É muito legal isso, porque é uma troca. Então, quando você conversa com o seu professor, eu mesmo já indiquei para uma professora minha, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que eu já tinha lido ele antes dela. E essa minha professora de história, eu falei o quanto era bom esse livro e indiquei para ela. É uma troca. E a minha professora da sala de leitura, que era professora de português, ela também me indicou Jogos Vorazes e Crepúsculo. Então, é muito bom essa troca dos professores. Então, os professores são muito importantes pra gente. E nesse dia dos professores, vocês já deram uma mensagenzinha pros professores de vocês? Porque eles fazem parte da nossa vida. Então, é isso. Então, vamos para o próximo item, que é a indicação de livros. Eu separei 2 livros aqui para indicar para vocês. E vamos começar com esse aqui, que é o Anne de Green Gables. Ele é um clássico e ele conta a história da Anne. A Anne tem 11 anos. A gente vai acompanhar a vida da Anne até os 15 anos. E a Anne, ela é órfã, então ela foi adotada por engano por um casal de irmãs. Então, só para esclarecer, é uma irmã e um irmão e tal. Não são um casal e tal. Tô falando muito tal. Mas os irmãos queriam um menino para poderem ajudar com a fazenda. E acabaram que encontraram a Anne, uma menina magra, ruiva, dos olhos verdes, mas que eles vão ter um carinho muito grande e vão deixar ela ficar. E aqui a gente vai acompanhar a história de vida dela até os 15 anos em Green Gables. Então, gente, o próximo livro da minha indicação é O Extraordinário. Ele é próprio para a idade de vocês. Fala muito sobre bullying. Ele é sobre um menino que ele tem uma doença genética. Desculpa, gente, que eu tô um pouquinho cansada. Ele tem uma doença genética e ele sempre estudou em casa, mas a partir de tal idade ele vai começar a ir para uma escola. E é aí que vai começar meio que a vida dele social. E a gente vai ver algumas pessoas fazendo bullying com ele, que dá uma tristeza no coração. Mas ao mesmo tempo ele me ensinou muitas coisas. Ele tem vários pontos de vista de várias pessoas, o que é muito bom. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação e desse vídeo. Um beijo e fui!